O que dói mais? Perder um amigo ou perder um namorado? Guarda essa pergunta aí no seu coração, porque hoje a gente vai conversar sobre término de amizade. Oi, gente, tudo bem com vocês? Já faz acho que uns 2 anos que eu levei esse assunto pro TikTok e até hoje eu recebo comentários e até relatos sobre o assunto. Mas essa semana eu ouvi um episódio do Gostosas Também Choram, o podcast da Lala Brandão, falando exatamente sobre esse assunto e eu me vi de novo pensando sobre e eu decidi expandir essa conversa e trazê-la pra cá. Tudo começou em 2023, quando a minha amiga Gabi Monteiro lançou o Vermelho, o segundo livro de crônicas dela. E o título dessa crônica já diz tudo, Ex-Amiga. O mundo, a cultura, todos os filmes e conversas de adulto te preparam para a partida de um amor romântico, seja lá qual for a sua preferência amorosa. Mas ninguém te prepara para o fim de uma amizade. Igualmente dolorosa, arrisco dizer que ainda pior. Concordo, Gabi. Pior porque envolve sempre o elemento surpresa. Envolve também as pequenas faltas que se escondem nas miudezas do cotidiano. Ver algo engraçado e não poder mandar, lembrar de uma história partilhada e não poder perguntar os detalhes esquecidos, envolve não fazer mais parte do futuro daquele que era seu presente. E envolve muita mágoa, orgulho e um querer pedir para voltar, mas saber que nunca mais voltará, porque nada mais será como antes. Nesses 2 primeiros parágrafos já deu pra sentir, né? E eu concordo totalmente. Quando a gente pensa em término, tá cravada na nossa memória aquela imagem da mulher chorando, de pijama, vendo filme com um potão de sorvete, pensando no ex-namorado. Mas quando a gente pensa em término de amizade? E afinal, como é que se decreta o fim de uma amizade? Porque diferente do namoro, em que você pede pra começar e tem uma conversa sobre terminar, muitas vezes na amizade não existe nenhum nem outro. E eu acho que até por esse fato de ser inesperado e estar completamente fora do nosso controle, o luto é ainda mais difícil de lidar do que o do término amoroso. Porque especialmente quando a gente fala de amizades de infância, é algo que a gente imagina fazer parte da nossa vida inteira e de repente não tá mais lá. E dificilmente as pessoas ao nosso redor entendem que isso realmente é um luto pra gente. E que muitas vezes pode nunca sarar. Eu lembro que numa das minhas primeiras sessões de análise, quando eu tava contando pra minha psicóloga o meu histórico de relacionamentos, eu mencionei que além de muitos términos de namoro, uns 9, eu passei também por muitos términos de amizade, e eu ter usado a palavra término chamou muita atenção dela. Porque como eu mencionei antes, as amizades tendem a ser mais fluídas, a gente não pede pra virar amigo e não pede pra deixar de ser amigo. Muitas vezes a pessoa só vai sumindo da nossa vida. Mas, na minha história, eu tive algumas situações na qual teve sim a briga, a situação e o dizer não somos mais amigas a partir de hoje. É claro que tem muitas amizades que eu perdi porque a gente não trabalha mais no mesmo lugar, não estuda mais junto, a pessoa teve filhos, tá vivendo outra vida, foi pra outra cidade, mas tem também aquelas amizades que a gente brigou tão feio no fim que eu tenho medo de encontrar na rua. A minha primeira experiência foi com certeza a mais dramática e a que mais impactou a minha vida, talvez porque eu ainda era adolescente, porque eu tinha um grupo de amigas que a gente se conheceu literalmente no jardim de infância. A nossa amizade começou quando a gente tinha 3 anos e foi até os 16, 17. Esse é o tipo de amizade que constrói quem a gente é como pessoa, que parece que a nossa personalidade está atrelada a essa amizade. Elas viveram literalmente tudo comigo. Ao mesmo tempo, era uma amizade que me fazia muito mal. Desde criança, minha mãe me alertava porque elas eram mentirosas, controladoras, enfim, tentavam ter todo tipo de controle sobre a minha vida e podavam muito quem eu era. Inclusive, eu tenho um episódio do meu podcast falando só sobre amizade tóxica, mas se vocês quiserem eu posso falar mais sobre isso aqui também. O que acontece é que já fazia alguns anos que eu conseguia enxergar por mim mesma que aquela amizade não me fazia bem. Mas quando você é adolescente, a ideia de você perder uma amizade que durou 15 anos é impensável. Aquela pessoa tava com você o tempo todo, você é próxima da família daquela pessoa, como é que você vai cortar ela da sua vida só porque ela te faz mal? Até porque, normalmente, essas pessoas não são ruins o tempo todo. Elas sabiam tudo sobre mim e eu não falo isso no sentido de elas vão poder me chantagear. Eu falo isso no sentido de era bom compartilhar. E, ironicamente, o que me salvou foi entrar num namoro. Porque ali, pela primeira vez, eu consegui me afastar um pouco desse grupinho e entender com essa outra pessoa quem eu realmente era. Porque a verdade é que durante esses 15 anos da minha vida em que eu tava nesse grupinho de amigas, eu assistia o que elas falavam pra eu assistir. Eu ouvia as músicas que elas gostavam, porque se eu fazia qualquer coisa fora do que elas achavam ideal, elas faziam bullying comigo, elas me zombavam, elas ficavam me excluindo das coisas, enfim. Então, meio que sem querer, eu fui me moldando pra agradar elas. Sim, gente, era muito tóxico, eu entendo agora, minha mãe tem a vida inteira me falado que, enfim, eu era muito influenciada por elas, mas era assim que era quando eu era adolescente. E honestamente eu não me culpo, porque quando a gente é adolescente, nosso cérebro funciona literalmente pra gente tentar se encaixar num grupinho, e eu já tava nesse grupinho, então a última coisa que eu queria era sair dele. E aí quando eu arranjei um namorado, eu pude vestir minha skin emo, eu pude ouvir música metal, eu pude assistir South Park, sei lá, qualquer coisa assim que me fez perceber que talvez eu não era exatamente igual a elas, e eu mais do que isso, não queria ser como elas.
Eu percebi que eu era a menina boba que tava no meio do grupinho de Mean Girls, sabe? E até às vezes acontecia de eu conversar com outras pessoas da minha sala, porque apesar de tudo eu era muito amiga de todo mundo da turma, apesar de estar sempre naquele grupinho, e eles mesmos me perguntarem, tipo, por que você anda com elas? Você é legal. Ai, ai. Mas no início, antes de eu fazer amizade com o restante da minha turma, eu lembro que se elas faltavam da aula, eu implorava pra minha mãe pra faltar também, porque eu não sabia existir sem elas ao meu redor. E mais do que isso, eu namorar alguém me fez perceber que alguém podia me amar por quem eu sou, e não por quem elas queriam que eu fosse. E aqui eu podia abrir um parênteses enorme para falar de uma outra relação que começa no nosso primeiro dia de vida que tem um impacto assim também, mas vamos voltar para a questão das amizades, né? Foi num intercâmbio em outro continente que eu comecei a perceber que eu tava deixando de aproveitar a viagem da minha vida, poder visitar a Europa pela primeira vez com minha turma da escola, olha que coisa legal que eu pude viver, e ela tava tentando me podar e querer dizer o que eu ia fazer, não ia fazer, e foi aí que eu dei um basta. A gente teve que passar o resto da viagem dividindo o quarto, porque isso já estava determinado desde antes. Enfim, foi complicado. A gente teve que continuar ali mais meio ano do terceirão estudando juntas. A gente conseguiu ter uma relação amigável, de coleguismo, mas a nossa amizade nunca mais foi a mesma. E desde que a gente se formou, eu nunca mais vi elas. Inclusive, ela foi vingativa e quando a gente voltou dessa viagem, ela roubou de mim uma barra de 1 quilo de Lindt, tá? Eu nunca superei. Mas foi a partir daí que eu sinto que eu pude construir a minha própria história e entender que quem entrava na minha vida não precisava necessariamente ficar. Era uma escolha minha também quem ia fazer parte da minha vida. Mas isso me salvou de passar por outros termos de amizade? Não. Já tive uma melhor amiga que me cortou da noite pro dia porque eu decidi me posicionar politicamente. Teve uma outra que começou a se ressentir de mim porque eu comecei a namorar um homem e ela ficou brava comigo por causa de um story bobo que eu postei e decidiu também me cortar da vida dela. Teve um melhor amigo meu que era como um irmão e aí da noite pro dia ele decidiu que eu era o grande problema da vida dele e só depois eu fui entender que era o namorado dele colocando isso na cabeça dele. Enfim, foram alguns términos de realmente, assim, sentar, ter uma briga, uma situação e amizade do dia pra noite e de melhor amigo pra essa pessoa não existe mais na sua vida. E deixa eu contar um segredo pra vocês. Até hoje, com frequência, eu sonho com essas amigas com quem eu terminei em 2012. Isso não necessariamente me impressiona, porque elas estavam na minha vida num período muito formativo, né, do meu caráter, do meu inconsciente. Então, enfim, eu entendo elas continuarem voltando, mas é pra mostrar o nível do impacto de um término de amizade. Porque tem términos de namoro que mal lembro que a pessoa existe. E pra mim é muito difícil cortar a pessoa da minha vida no sentido de não ficar mais pensando como ela tá, o que ela tá fazendo, se eu gostaria de quem ela é hoje em dia e vice-versa. O medo de cruzar com a pessoa na rua e não saber se você dá oi ou se você finge que a pessoa nem existe. Mas voltando à pergunta inicial do vídeo, que eu inclusive adoraria saber a sua resposta aqui nos comentários. Pra mim, que já passou por 9 términos de namoro, o término de amizade com certeza impactou sempre a minha vida muito mais, especialmente a longo prazo. Enquanto tem ex-namorados que eu mal lembro que existem, todos os meus ex-amigos eu ainda me pego pensando vez ou outra. Especialmente porque normalmente o nosso término de amizade não fica tão claro para as pessoas ao nosso redor, né? O término de namoro, a pessoa tá aparecendo ali o tempo todo, você apaga as fotos, todo mundo percebe sem perguntar. Só que quando você termina uma amizade, às vezes passa 2 anos e aparece alguém perguntando: nossa, como tá o fulano? Eu também adoraria saber. Ou não. E aí eu tô aqui compartilhando com vocês todo o impacto que teve na minha vida, na minha rotina, até nos meus sonhos, e até em construir novas amizades, né, com medo disso acontecer novamente. E ainda assim a gente não fala, né, como sociedade, sobre os términos de amizade. Isso não tá tão presente na mídia quanto várias outras questões nossas, como, né, raça humana. Inclusive eu tô bem feliz que ultimamente a gente tem problematizado muito esse termo amizade de baixa manutenção. Até o próprio Drauzio Varela fez um vídeo no qual ele falou sobre a importância da gente ter amizades para nossa saúde mesmo, mental, física, psicológica, e o quanto isso é vital pra gente envelhecer bem. E essa ideia de amizade de baixa manutenção nada mais é do que a gente tá renegando e deixando de prestar verdadeira atenção a essas pessoas tão importantes na nossa vida. E é claro que eu entendo que às vezes é difícil estar presente na vida de todo mundo o tempo todo, e eu entendo que o nosso trabalho acaba consumindo a gente ao ponto de que a gente não consegue falar com todo mundo que a gente ama, e se eu pudesse, eu passaria aqui horas também falando como o capitalismo e até a monogamia, né, que coloca os relacionamentos amorosos tão acima das amizades, também atrapalham muito isso, mas no fim o que eu só queria dizer é: quanto tempo faz que você não manda uma mensagem perguntando como aquela sua amiga tá? Vocês não precisam fazer algo juntas presencialmente se isso não é possível, mas às vezes a gente fica tanto tempo sem realmente ter uma conversa, no máximo mandando uns memes, o que já é uma boa forma de manter contato. Mas é que é assim que também muitas vezes quando a gente vê a pessoa só não faz mais parte da nossa vida e a gente nem percebeu. Inclusive, eu percebi depois de ouvir o podcast da Lela que eu tô num momento que eu tô tão focada em equilibrar o meu trabalho, os meus hobbies e os meus relacionamentos, que eu acabei deixando um pouco de lado esse contato com os meus amigos. Eu percebi que tem alguns amigos que eu nem tava respondendo direito, sabe? De realmente querer saber como eles estão e o que tá acontecendo na vida deles.
E é claro que, de certa forma, eu até achei interessante que ela comentou isso no podcast, é que como as amizades são mais fluidas, é mais fácil também quando a gente vê que aquela pessoa não faz tanto sentido na nossa vida, a gente só se afastar e deixando pra depois e a amizade se, né, esmaecendo, enfim. Também tem esse lado bom de que a gente não precisa ter o término. Mas às vezes, se você tá com uma amizade que tá um pouco mais distante e você quer manter na sua vida, às vezes é bom ter uma DR no bom sentido de sentar e conversar, tipo, poxa, eu quero ter mais a sua presença no meu dia a dia, eu quero que a gente possa passar mais tempo junto. Mas se a pessoa estiver ali presente e te fazendo mal, tá tudo bem também você ir embora. Eu mesma já fiz isso, porque quantas amizades estão ali só por esforço seu? Que você é a pessoa que vai atrás, que marca as coisas e pergunta como ela tá. Bora refletir sobre tudo isso? Me conta aqui nos comentários o que você achou, curte esse vídeo se ele fez sentido pra você e também se inscreve aqui no canal pra gente poder continuar abrindo nosso coração sobre tudo que faz sentido pra gente. Um beijo e até a próxima!